Olá, pessoal, bem-vindos ao canal da Clique Eduque 8. Eu sou Sérgio Nogueira, estou aqui com Paulo Roberto Mercedes. Fala, Paulo. Tudo bem, pessoal? Pessoal, hoje a gente vai continuando a falar sobre as soft skills, né, os comportamentos que são tão importantes, que nos ajudam nos comportamentos no trabalho, não só no trabalho, só no aspecto profissional, mas também no pessoal. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções, além de entender e relacionar com as emoções dos outros de uma forma empática e produtiva. Ela envolve habilidades, né, como autoconsciência, autorregulação emocional, empatia e habilidades sociais. Eu comentei que a inteligência emocional envolve, né, por exemplo, autoconsciência. E o que é autoconsciência? É o fato assim de você ficar sempre atento às emoções, pensamentos e comportamentos. Procurar sempre compreender suas próprias reações emocionais em diferentes situações, identificar os gatilhos e padrões que podem surgir. Gatilhos, por exemplo, são situações que às vezes fazem com que determinadas situações te deixem, sei lá, um pouco mais tenso. Então, esses são o que a gente chama de gatilhos mentais, né? A autorregulação emocional desenvolve a capacidade de controlar suas emoções e as reações de forma mais saudável. É bom sempre a gente praticar técnicas de relaxamento, respiração consciente e outras estratégias que de repente alguém tem, né, para poder lidar com esses estresses emocionais. A empatia é sempre a gente se colocar no lugar do outro, né? Não vou me estender muito em empatia, porque a gente tem um vídeo específico falando sobre isso. Tem a questão das habilidades sociais, né? Desenvolver uma habilidade de comunicação eficaz, né? Construir relacionamentos colaborativos, aprender a expressar as emoções de forma mais assertiva, tentar resolver conflitos de forma sempre construtiva e trabalhar bem em equipe. Isso tudo faz parte das habilidades sociais. Outra coisa também que a gente sempre recomenda é que a gente faça uma prática de autorreflexão, né? Que é você dedicar um tempo justamente para as suas interações e emoções diárias, né? Identificar áreas que você possa melhorar e planejar ações que desenvolva melhor a sua inteligência emocional. Então vocês veem que tudo faz parte de exercícios diários dentro de casa. A gente pode começar a fazer esse exercício com os nossos familiares, com os amigos, com o grupo de escola, para que a gente tenha, de repente, esse desenvolvimento refletido lá na frente, quando você estiver no trabalho, ou você que já está no trabalho, né, já está com seu primeiro emprego, ou até já tem uma rodagem, poder fazer também essa melhoria pessoal interna, porque isso com certeza vai refletir positivamente no seu desenvolvimento do trabalho. Gente, essa questão da inteligência emocional, eu acho que esse controle das emoções é uma coisa muito difícil, e a gente passa a vida toda e às vezes não controla. Mas a gente aqui está levantando esse tema e ele tem várias repercussões e tem vários reflexos. Eu queria dar alguns exemplos, né, para a gente poder entender. Tem pessoas que, eu não sei se acontece com você que está nos assistindo, mas por exemplo, quando alguém te pergunta como é que faz, por que isso, a pessoa já fica irritada e às vezes responde de uma forma mais agressiva. Quando ela está atendendo um cliente e um cliente, de repente, tem um tipo de reação que ela não espera, questiona, ela fica irritada. Ela muda de comportamento. Quando alguém pergunta, tem que fazer agora, tem que entregar agora, rápido, o tempo está acabando, a pessoa perde o controle e não consegue dar uma solução e não consegue dar um resultado esperado. E, gente, o que acontece? Em muitos casos, né, Paulo, a pessoa nem percebe isso. Ela não percebe que dentro de determinadas situações onde ela não fica confortável, onde ela se sente incomodada, ela tem reações, tem expressões que às vezes é até facial, né? Ela fica, muda a expressão facial, muda toda a postura corporal, né? E isso tem impacto, ela não percebe. Então, o que a gente está trazendo com relação à questão da inteligência emocional, para mim, é. O Paulo falou isso, né, Paulo? Da autopercepção, conversar com as pessoas, dar uma abertura, ter percepção daquilo que em situações que te incomodam,
Não necessariamente você vai resolver totalmente, mas você vai perceber e, como o Paulo falou, você vai ter um outro tipo de atitude, você vai buscar uma ajuda, vai tentar reagir de uma forma diferente, né? E, gente, isso é tão importante, porque em muitos casos de estresse pelo trabalho, afastamento, a questão do bem-estar emocional tem a ver com esse tipo de situação. É a autopercepção, aquilo que me deixa confortável, que provoca uma reação que assim, tem impacto, você poder conversar com as pessoas, pedir ajuda, ajudar outras pessoas, para que você possa ter, gente, cuidar da saúde mental. Isso é fundamental. Muita gente adoece, muita gente não sabe, não se percebe, não consegue, entendeu, se imaginar. Então, gente, essa talvez seja uma das mais difíceis de entender, de assimilar, porque essa questão da autopercepção, né, Paulo, é muito difícil. Eu lembro aqui para vocês também que nós temos também um vídeo que é bem bacana que nós fizemos sobre autoconhecimento, que está diretamente ligado a essa percepção que o Sérgio comentou agora. Eu já dei muitas aulas em graduação e hoje em pós-graduação. Eu percebo que às vezes o aluno é um aluno muito bom, participativo, etc., mas quando chega na hora da prova, tem notas medianas e assim, dá aquele branco, sabe? Porque é o fator pressão que está presente. Então a pessoa fica assim, aflita, né? Porque se sente pressionada para resolver. A questão de falar em público também, você até tinha falado também. Em sala de aula, quando o estudante tinha que apresentar um trabalho, alguma coisa, às vezes desenvolvia bem, você via que tinha consistência, mas na hora de apresentar, se expor, ficava absolutamente apavorado e prejudicava, impactava diretamente o resultado daquele trabalho, né? Tem que treinar, tem que desenvolver. Vá para frente do espelho, fala sozinho. Quando tiver que fazer realmente uma apresentação na escola, na faculdade, onde quer que seja, né, falar em público, tenta não olhar nos olhos das pessoas, olha meio por cima, tenta relaxar para ter um desenvolvimento melhor da tua fala, do teu texto. E não adianta, tem que ficar calmo, porque às vezes a questão do nervosismo atrapalha muito, né? E isso tudo está ligado a esse tema que a gente está trazendo no vídeo, que é a inteligência emocional. Então, assim, a ideia nossa nesses vídeos é trazer sempre o conceito e dicas, né? E informações úteis, né, para vocês desenvolverem. Não tem nenhuma pretensão, né? Não temos nenhuma pretensão de esgotar os assuntos, né? São assuntos muito vastos, que a gente fala aqui em 15, 10, 20 minutos, e isso não vai resolver, mas pelo menos a gente dá um caminho para vocês poderem ter uma solução, né? Para resolver e melhorar internamente. E Tá bom? uma última mensagem em relação a esse tema, né, Paulo? Se essas questões persistirem, procura uma ajuda, um psicólogo, fazer uma terapia, porque muitas vezes você vai precisar de um outro nível de ajuda quando você identifica, sente muita dificuldade e não está conseguindo resolver, não está saindo do lugar. Então a gente também recomenda, né, Paulo, nesses casos, procure ajuda. Sempre procure ajuda. Tenha dificuldade, procure ajuda. Curtem, compartilhem com os amigos, porque tem sempre pessoas precisando, né, entender essas definições para poder desenvolver melhor, né? Então, a gente tá nessa jornada, né, junto com vocês, justamente tentando criar esse ecossistema para poder melhorar cada vez mais a educação não formal. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.